Oi, você sabe o que são metais? Não é segredo que existem vários tipos de metais, pois vemos bastante variedade no nosso dia a dia. Mas hoje vamos dar um pouco mais de atenção a eles. Metais são elementos caracterizados pelo brilho, resistência, condutividade térmica e elétrica. São aplicáveis em praticamente todos os processos industriais, estando presentes em ligas metálicas utilizadas na fabricação de ferramentas, joias e moedas, e em processamentos químicos como oxirredução, responsável pelo funcionamento de pilhas e baterias. Na tabela periódica, são classificados em semimetais, metais de transição, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. Os semimetais exibem as características tanto dos metais quanto dos semimetais: condutividade elétrica intermediária, brilho metálico moderado, temperatura de fusão elevada e podem se fragmentar. Alguns exemplos: boro, silício, germânio e arsênio. Os metais de transição são subdivididos em duas: metais de transição externa, estabelecendo o bloco D da tabela periódica, e o metal de transição interna, estabelecendo o bloco F da tabela periódica. Fisicamente possuem características semelhantes à dos outros metais representados: boa condutibilidade térmica e elétrica, brilho geralmente prateado e dourado, apesar de apresentarem ampla variação de dureza e ponto de fusão e ebulição. Alguns exemplos: titânio, cobalto, ferro e nióbio. Os metais alcalinos são elementos químicos presentes no primeiro grupo da tabela periódica, chamado de família 1A. Recebem esse nome pois eles reagem facilmente com água, formando substâncias alcalinas, como os hidróxidos. Os metais alcalinos mais abundantes no planeta são o sódio e o potássio. Algumas das suas principais características são: possuem baixa densidade, em temperatura ambiente são sólidos, são metais moles e coloridos. Os metais alcalino-terrosos são aqueles que pertencem à família 2 da tabela periódica. O termo terroso refere-se a existir na Terra, pois é onde esses elementos são encontrados, principalmente nos minerais. Entre os metais alcalino-terrosos, os que mais se destacam são o cálcio e o magnésio, mas também temos o rádio e o berílio. Já no meio siderúrgico, são separados em metais ferrosos, metais não ferrosos e metais pesados. Os metais ferrosos são ligas que apresentam principalmente ferro e carbono na sua composição, porém ainda possuem outros elementos, como manganês, cobre, entre outros. Para o metal caracterizado como ferroso, as especificações são as seguintes: ter pelo menos 90% de ferro, ter no máximo 5% de carbono, ter outros materiais com quantidades reduzidas. Os metais ferrosos mais comuns são aço, ferro fundido e ferro laminado. Os metais não ferrosos são todos aqueles que possuem uma empregabilidade na indústria ou na engenharia, mas não contêm o elemento ferro. Dentro deles podemos destacar os seguintes metais: alumínio, cobre e chumbo. O cobre é utilizado para fins de condução elétrica. O alumínio, apesar de ser um material leve, apresenta uma excelente resistência mecânica. O chumbo é o tipo de metal que está perdendo espaço dentro da indústria, por conta da sua toxicidade para o homem e para o meio ambiente. Porém, ainda possui utilização em algumas áreas, uma vez que apresenta forte resistência ao ataque ácido. Os metais pesados. Apesar de não haver consenso sobre a definição desse termo, pode-se dizer que os metais pesados são um grupo de elementos químicos com relativa alta densidade e tóxicos em baixas doses. Seus efeitos nocivos sobre os seres vivos tornam o conhecimento acerca de sua presença, identificação, quantificação e monitoramento de grande relevância. Metais, principalmente na área ambiental, como na água e o solo, e de saúde, como medicamentos, alimentos, fluidos e tecidos biológicos. Alguns dos elementos químicos normalmente incluídos no grupo dos metais pesados são ósmio, estanho, chumbo, bismuto, prata
e mercúrio. Os metais são substâncias inorgânicas, uma classe de materiais constituída principalmente de uma ou mais elementos metálicos, tais como ferro, cobre, ouro, alumínio e estanho, que se conectam na maioria das vezes por ligações metálicas. Pode haver também a presença de elementos não metálicos, como carbono, nitrogênio e oxigênio, porém em menores quantidades. A grande maioria dos metais apresenta uma estrutura cristalina, bem definida, com exceção de alguns tipos especiais, como os vidros metálicos e quase cristais. Outra propriedade muito importante dos metais é a sua alta reciclabilidade, visto que teoricamente podem ser completamente reciclados, economizando energia, dinheiro e matéria-prima. Em nosso país, basicamente 100% das latas de alumínio passam por processos de reciclagem, dando ao Brasil o título de maior reciclador deste material em todo o mundo. Além disso, ao contrário do papel, metais podem ser reciclados infinitas vezes. Os metais costumam apresentar ótima condutividade elétrica e térmica, ótima resistência mecânica, elevada tenacidade a fratura e soldabilidade, além da considerável maleabilidade e ductilidade. Bem, eu falei bastante sobre muitas das vantagens, mas a aplicação dos materiais metálicos podem apresentar desvantagens, a depender das aplicações dos mesmos. Algumas dessas inconveniências podem levar a falhas graves no material ou impossibilidades do uso para certas finalidades. Quais são as desvantagens? Custo. Os metais tendem a ter um preço mais elevado, comparado a outros materiais, como madeira e concreto, e podem ser ainda mais caros dependendo da sua propriedade. Densidade. Por causa de sua estrutura compacta, os metais tendem a ser um pouco mais densos, podendo trazer uma desvantagem econômica. Corrosão. Um processo natural que leva à deterioração do material. Costuma ser o processo mais agressivo nos metais. Fadiga. Um fenômeno que pode ocorrer em materiais que sofrem tensões dinâmicas e oscilantes. Outros problemas comuns que podem ser citados são encruamento, incrustação, fluência, fragilização por hidrogênio, etc. Bem, hoje aprendemos o que são metais, como são caracterizados e sobre vantagens e desvantagens do seu uso. Quer saber mais sobre materiais? Confira o nosso canal e se aventure na nossa engenharia. Até mais.